falar do Bahia, né? Triunfo do Bahia sobre o Curitiba, 4-2, estreia de Rogério Ceni. E aí os gols, né, do Bahia, Rafael Ratão, Tassiano, Ademir Biel. E os do Curitiba, né, Sebastião Gomes e Andrei. Bahia venceu. E aí, Pedro, como é que foi essa estreia de Rogério Ceni? E esse grande resultado, né, se afastando um pouco mais ali da zona de rebaixamento e a expectativa que fica no torcedor de uma virada de chave, né? Depois de um tumulto tão grande, com a saída do treinador, agora com a chegada de Rogério Ceni, que as coisas se acalmem e o Bahia saia de perto dessa zona, perto da zona de rebaixamento, e ao mesmo coisa maior, né? Que era a expectativa desde o início. Clauber, eu acho que o jogo de hoje ele é marcante assim por diversos aspectos, mas eu acho que muito além de uma excelente estreia de Ceni, muito além dos 4 gols marcados em Curitiba, do triunfo fora de casa, a grande importância de hoje está no resultado ali em termos de tabela, sabe? A gente comentava há algumas semanas já dessa sequência que o Bahia ia ter agora. Começava contra o Vasco, passava pelo Curitiba, terminava contra o Santos. 3 jogos extremamente importantes para o Bahia em termos de tabela. E o Bahia tinha começado essa sequência muito mal, né? Com um empate contra o Vasco aqui na Fonte Nova, que acabou sendo o último de Renato Paiva. Embora ele não tenha sido exatamente demitido por conta do placar desse jogo, né? Não foi sequer demitido para pedir demissão. E o fato do Bahia ter empatado contra o Vasco dava a esse jogo contra o Curitiba um peso muito maior do que o peso que ele já tinha. Já era um jogo de 6 pontos, né? E com o empate contra o Vasco se tornava ainda mais importante vencer. A gente projetava 7 pontos nessa sequência, no mínimo 7 pontos. E se o Bahia empatasse hoje, já não seria possível cumprir essa meta mínima, né? Para a gente dizer que o Bahia passou bem por essa sequência de jogos contra adversários diretos ali na briga contra o rebaixamento. E o Bahia acabou vencendo o jogo. Se tivesse sido por 0-0, já seria fantástico. E, além disso, ainda conseguiu vencer bem, vencer por um placar elevado, né? 4-2. Até tomou aquele golzinho no final ali que tira aquele nome de goleada, né? Não dá para chamar de goleada, mas não deixa de ser um placar expressivo num Qual jogo foi que a última historicamente é vez muito que complicado fez para o 4 Bahia. gols fora, você sabe? Fortaleza, aquele 4-0 contra o É Fortaleza em verdade, 2020, verdade. que na verdade já foi em 2021, né? Anderson Moreira. Mas foram poucas vezes, foram poucas vezes, estava fazendo esse levantamento aqui, foram 7 vezes na Série A que o Bahia conseguiu marcar 4 ou mais gols fora de casa, né? Antes desse do Fortaleza tinha sido contra o Vasco em 2012, um 4-0 que o Bahia meteu no Vasco em São Januário. E já tinha goleado também na Taça Brasil, e em 2012 contra a Portuguesa. Fluminense, um jogo que o Bahia jogou lá nas Laranjeiras também, que o Bahia venceu por 4-1. São poucas vezes, né? Não é comum a gente ver o Bahia marcando 4 ou mais gols fora de casa em jogos de Série A. Então, para além da tabela, para além desse triunfo importantíssimo, colocou o Bahia a 4 pontos da zona de rebaixamento, uma diferença que não vai ser mudada nessa rodada, embora a gente lembre que Vasco e América Mineiro ainda tem um jogo pendente, eles ainda jogam nessa rodada, né? E além disso, ainda tem aquele jogo atrasado entre eles. Então, se por exemplo o Vasco ganha o jogo dessa rodada e ganha também contra o América Mineiro, essa diferença pode até diminuir, né? Mas hoje, nesse recorte aqui dessa rodada, sem o jogo entre Vasco e América Mineiro, essa diferença de 4 pontos ela não vai ser tirada, e é obviamente uma diferença que dá um conforto muito maior ao Bahia, né? O Bahia hoje tem aquele conforto que o Goiás tinha. A gente falava que o Goiás estava numa posição relativamente confortável em termos de distância do Z4. Não é confortável porque tem poucos times ali entre o Goiás e o Z4, e agora entre o Bahia e o Z4. Mas em termos de distância, já dá para dar uma respirada maior. Já o clima na Fonte Nova na segunda-feira, no jogo contra o Santos, já vai ser um clima muito diferente, né? Então, eu queria abrir aqui o comentário falando justamente dessa importância em termos de tabela, né? Que esse jogo teve. Foi um jogo que, no início, deu um susto, né? Com o gol sendo tomado, o Bahia tomando gol logo ali no início.
no primeiro minuto de jogo. Aliás, antes disso, falar até um pouco da escalação de Ceni, né? Porque a escalação de Ceni hoje é aquela coisa, né? Amor novo, tá tudo certo. Porque se a escalação de Ceni sai de Renato Paiva, ia ser um Deus nos acuda, assim, né, velho? Porque Ceni acabou colocando Iago Felipe para jogar como titular hoje, optou por Raul Gustavo na zaga, manteve Everaldo, falou-se muito que talvez ele mudasse ali o centroavante, mas ele preferiu manter Everaldo. Então, seria uma escalação que, se fosse com o Renato Paiva, geraria muita crítica e muita reclamação, inclusive minha. Porque Iago Felipe é um jogador que não se firmou ainda no Bahia e hoje acabou entrando como titular, né? Mas, enfim, foi a opção de Rogério Ceni e eu até acho que, por ser um treinador novo, ele vai utilizar jogadores que não vinham sendo utilizados. Eu acho que isso faz parte, é natural. E deu certo. Mas a partida começou ali com um susto grande, né? Primeiro minuto de jogo, eu falei, pô, mais uma vez o Bahia vacilando ali defensivamente e entrando no jogo, perdendo por 1-0, uma jogada pela direita, um vacilo, vocês falaram de Ratão aí. E ele foi bem, de fato, no lance do gol. Mas, para mim, ele falhou na cobertura nesse gol do Curitiba. A jogada foi pela direita, um cruzamento de Rainer, e Sebastião Gomes acabou marcando um lance em que Iago Felipe também participou. Ele deu um carrinho que acabou sendo meio que uma assistência também para Sebastião Gomes, na tentativa de corte. E foi um gol que assustou muito. Os primeiros minutos, ainda senti um Bahia assustando pouco, ali até os 5, 6 minutos, e a partir dos 8, aí sim o Bahia começou a tomar conta da partida. Antes mesmo do gol de Ratão, o Bahia já tinha tido uma oportunidade com o Everaldo, que perdeu assim, embaixo da trave, um lance que ele foi muito criticado, mas eu acho até que tem um mérito até maior assim do zagueiro, sabe? Tipo, não querendo poupar Everaldo, mas Gemerson cortou a bola e ele foi bem assim no lance, mas não deixou de ser um gol perdido de Everaldo, que mais uma vez fez uma partida ruim, mais uma vez será criticado com toda razão. E logo no minuto seguinte, o gol acabou saindo, uma bola em que Raul Gustavo dividiu com o Luan Poli, que foi o nome do jogo, né, negativamente. Foi muito vaiado pela torcida do Curitiba. E realmente falhou muito, pelo menos em 3 gols. E nesse rolou uma dividida ali com o Raul Gustavo, a bola acabou sobrando para Ratão, que foi bem, como o Cássio falou no lance do gol. E o Bahia empatava o jogo, né, dando ali uma tranquilidade maior. E a partir dali o Bahia conseguiu dominar mais a partida, né? Não sofreu tanto defensivamente nesse período, conseguiu ter algumas chances, e aí a partir dos 29, com o gol de Tassiano, teve a tranquilidade também de estar à frente do placar. O gol de Tassiano foi uma falha de Luan Poli, ele não conseguiu cortar um cruzamento, né? E Tassiano acabou aproveitando. Logo depois, Bahia chegou ao terceiro gol, um chute de Cândido, e que Luan Poli defendeu, mas no rebote a Ademir acabou marcando. E aí, a partir desse momento, com 3-1 no placar, o Curitiba na zona de rebaixamento, na situação que está, né? É óbvio que o estádio ele acaba jogando a favor do Bahia a partir disso. Porque foi grito de vergonha, vaia para goleiro, vaia para jogador. E a partir dali, o jogo ele ficava muito positivo para o Bahia, né? Porque é claro que quando o estádio ele se vira contra o time, isso é muito natural, e não estou nem dizendo que a torcida do Curitiba está errada, tipo, é normal que o torcedor fica com raiva e xinga e vaia, mas é evidente que isso também atrapalha o time da casa, né? E a partir dali o jogo ficou mais tranquilo para o Bahia. Embora no finalzinho do segundo tempo o Curitiba tenha até conseguido criar algumas chances. Teve algumas chances ali de cabeça com o Slimani, que ganhou algumas bolas no alto. Teve um chute de fora da área também, que eu não me recordo quem foi que bateu, mas foi uma bola que assustou também. O Curitiba teve as suas chances ali no final do primeiro tempo, mas nada que apagasse assim a atuação ruim assim, né, do Curitiba, especialmente naquele primeiro tempo.
O time saiu muito vaiado, o Luan Poli, toda vez que pegava na bola, era vaiado, e isso, sem dúvida nenhuma, também atrapalhou ainda mais o desempenho, que já era muito ruim, né? Segundo tempo, senti que o Bahia voltou um pouco mais acomodado, isso até chegou a me incomodar em alguns momentos, porque o jogo estava 3-1 ainda. Se o Bahia toma um gol, já ficava 3-2, a torcida do Curitiba já voltava a apoiar um pouco, mesmo naquele clima ruim ainda, mas já haveria uma empolgação. Então, acho que o Bahia voltou muito acomodado no segundo tempo, e isso, para mim, assim, gerou um certo incômodo. Rogério Ceni depois optou por mudar no ataque, né? Botou Jacaré e Biel. Acho que a partir daí o Bahia conseguiu voltar a assustar um pouquinho mais, tanto que chegou logo ao gol no lançamento de Gilberto, e também uma falha clamorosa assim, de Poli. Eu fiquei até, nessa hora, eu fiquei até com um pouco de pena, comemorei pra caramba, óbvio, né? Mas depois, assim, você fala, pô, realmente não era o dia do cara, e acontece, realmente foi uma partida para esquecer, assim, de Poli. Ele fura, né, nesse lance, e a bola acaba sobrando para Biel, que só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes. E ali a partida estava completamente morta, né? O Bahia conseguiu garantir o placar naquele quarto gol, porque o 3-1 ainda trazia um certo medo, né? Um certo receio, mas o 4-1, para mim, ele naquele momento dava números definitivos, pelo menos o triunfo, ele garantiu o triunfo do Bahia ali, ainda que o Curitiba fosse chegar ao gol já no finalzinho, no apagar das luzes, aquele gol que não serve para nada lá com o Andrei, né? Então, acho que foi uma partida que foi boa, foi uma excelente estreia de Ceni, mas eu acho que em alguns momentos o Bahia ainda demonstrou alguns problemas que podem ser corrigidos daqui para frente, né? Especialmente em termos defensivos, eu acho que o gol que o Bahia sofreu, o primeiro gol, foi uma falha de marcação que já aconteceu outras vezes na temporada, e o Curitiba também errou muito no jogo de hoje, né? Eu fico pensando assim, eu não sei, não tem resposta para isso, obviamente, né? Mas não seria correto dizer assim que Renato Paiva jamais ganharia esse jogo. Eu não sei dizer isso, entendeu? Não estou defendendo o Renato Paiva, não. Para mim, a melhor coisa que aconteceu com o Bahia foi essa troca, ele ter optado por sair do Bahia. Mas o Coritiba fez uma partida tão ruim hoje, mas tão ruim, com tantas falhas de jogadores, que fica difícil de acreditar que o Bahia não venceria esse jogo em outras situações, sabe? Tipo, ainda com o Renato Paiva. Não estou querendo tirar de forma alguma o mérito de Rogério Ceni. Foi uma excelente estreia. Mas também não precisa supervalorizar uma atuação que passa uma atuação calamitosa de um goleiro. Assim, né? Pô, é óbvio que estreou vencendo, estreou fazendo 4. O Cássio Cardoso até trouxe o número. O Bahia tinha 4 gols como visitante do campeonato todo, pô. Fez a mesma quantidade de hoje. Então, assim, não ganhava meses, só tinha uma vitória em cima do Vasco, São Januário, há um tempão. É óbvio que isso tudo acontece, mas é só porque senão é muito fácil. Aí você joga confete, fala, e Rogério Ceni estreou, venceu, ótimo, tá tudo ótimo. Mas não, você precisa contextualizar. Porra, que bom que aconteceu. Mas às vezes quando a gente fala de sorte, com o Paiva talvez pode tivesse sido um goleiraço hoje mesmo, que vezes que o negócio tá tão assim, a falta de sorte. Até isso acontece, mesmo. Vai saber assim. Mas você não pode ignorar que a atuação ela acontece, sobretudo, a partir de uma calamidade que foi o goleiro do adversário. Solamente para o Coritiba, naturalmente. Solamente para o Coritiba. Agora, você não pode pegar esse jogo, é assim que tem que jogar. Não acho que seja exatamente dessa forma, não, porque não dá para dizer que é assim que tem que jogar tomando gol com um minuto. Eu vou deixar Pedro terminar de falar, mas depois eu quero complementar também um pouquinho nesse assunto, que eu acho que eu tenho uma explicação também, eu acho que dessa coisa do técnico, dos jogadores em campo, que aí eu acho que uma coisa que eu percebo no Rogério Ceni, e aí eu vou deixar o Pedro terminar. E tem uma coisa, já tô quase concluindo assim, mas só para dizer que o trabalho de Ceni ele não vai ser bom ou ruim por conta do jogo de hoje, né? Se o Bahia tivesse feito uma partida horrorosa hoje, não daria para dizer que o trabalho de Ceni seria questionado, né? Não é isso. Mas também, como ganhou dessa forma, com o goleiro ajudando com o adversário como um todo, assim, contribuindo também, a gente não pode dizer que está tudo ótimo, porque
Ceni estreou, né? Mas foi uma ótima estreia, eu acho que eu não tinha nem tido a oportunidade de falar assim sobre a chegada de Ceni aqui no podcast 45. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada do Bahia. Para mim era a melhor opção realmente do mercado. Tenho alguns receios assim da parte extracampo, do relacionamento com os jogadores, mas não são receios que me fariam não trazer ele. Para mim foi uma decisão extremamente acertada e que eu acho que tem grandes chances de dar certo. Até porque para dar certo não precisa de muita coisa não. 2023 agora basta conseguir a permanência, assim, não precisa mais do que isso. Se ele conseguir manter o Bahia na Série A, já terá sido um trabalho positivo. E eu acho que isso tende a dar ao Rogério Ceni e ao Bahia uma tranquilidade para 2024 muito maior. Acho que o Bahia entraria em 2024 muito mais forte, com o Ceni consolidado no comando, desde que consiga a permanência, obviamente, né, com a torcida em paz ali com o time e com o treinador. Então, para mim foi uma contratação muito correta e que a chance de dar certo é considerável, assim. Mas estreia excelente, embora eu passe essa ressalva que o Curitiba, de fato, acabou facilitando as coisas, né? E só mais uma coisa para fechar, né? Você vê, nessa rodada a gente teve o Bahia ganhando de 4-2 do Curitiba e o Santos tomando 3-0 do Cruzeiro. O Bahia e Cruzeiro são times que estão ali, são aqueles times que a gente estão fora da zona, né? O Bahia muito ali na briga, por conta da proximidade, em termos de pontuação, que tinha no Z4 até esse triunfo de hoje. E o Cruzeiro era aquele time que a gente fala, pô, o Cruzeiro também pode chegar, né? E essas duas equipes mostraram hoje a superioridade contra Curitiba e contra Santos, que são times que estão dentro do Z4, né? Eu acho que isso fala muito também desses dois times. A rodada pro Bahia foi monstruosa, pô. Assim, monstruosa. A rodada não, é melhor dizendo, assim, essa vitória somada ao resultado do Santos, né, assim, que tem obviamente. Isso. Mas esses dois resultados assim, combinados, assim, foi... Sem dúvida. E tendo o próprio Santos, né, na próxima rodada, né? É quase como se fosse um 7-2 na prática, né? Porque na Fonte Nova, tá? Só para dizer, Bahia Santos na Fonte Nova. E você tem o Goiás enfrentando o Palmeiras fora de casa, que é um jogo difícil também, né? Mas eu digo muito mais pelo sentimento realmente do dia, por conta, assim, eles olham, pô, o Bahia era o nosso alvo, o Bahia fora de casa mete 4, e ainda a gente dentro, jogando como mandante, toma de 3 do Cruzeiro, que também estava com um treinador que muita gente contestava, pô, Zé Ricardo, para esse momento, pois levou esse baile aí, mas o ponto que eu queria destacar, que era quando o Pedro teve essa... Eu nunca tenho certeza, né, o que iria acontecer se fosse Paiva ali comandando. A sensação que eu tenho, talvez o Bahia até ganhasse esse jogo contra o Curitiba, certo? Mas eu acho que talvez não fosse uma equipe, eu assisti parte desse jogo, eu acompanho o Rogério Ceni desde a época mesmo de jogador, quando eu cornetava, quando ele era o reserva do Zete, eu dizia que era um péssimo goleiro, e que ele me calou ao longo de todo o período dele como jogador. E quando ele veio trabalhar aqui no Fortaleza, que foi porque a primeira passagem dele de São Paulo tinha muito mais o discurso do que propriamente o time dentro de campo, mas quando ele chega aqui em 2018 no Fortaleza, e eu percebi isso, a maneira do que ele deseja. Muitas vezes, a maneira como ele quer, ele não consegue passar isso para alguns atletas, e às vezes há um problema daquilo que ele é muito determinado, e é muito mais na projeção dele como ele foi como jogador, e é isso que ele quer que os jogadores, né, dele acabem fazendo como ele era, ou seja, um cara comprometido, um cara que não desiste. Se você olha a apresentação do Rogério no primeiro dia de Bahia, naquela primeira conversa com os atletas, a primeira coisa que ele fala é assim: eu vou gritar com vocês. A primeira coisa que ele fala. E tanto é que o grupo fica meio calado, né? O Rogério Ceni sempre foi um cara muito exigente, quando era na época como jogador e mais ainda agora como treinador. Então, a primeira mudança que eu acho que foi nítida, assim, e que vai ser nítida para o Bahia, o daqui para frente, vai ser uma equipe quem quer jogar. Então, por mais que isso que o Pedro falou, se, por exemplo, um jogador como o Jacaré, tecnicamente talvez não seja melhor do que Ademir. Só estou botando aqui uma suposição, certo? Não é nem que vai acontecer. Mas se por acaso o Ademir relaxar, começar a não ajudar defensivamente, não conseguir ser tão efetivo ofensivamente, Jacaré vai ganhar espaço.
O Rogério Ceni às vezes se desgastou muito com parte da torcida, porque muitas vezes ele preferia ter um jogador que está ali se entregando direto. Às vezes abdicando de um jogador mais técnico para ter um jogador com mais entrega. E eu acho que essa postura, se você olha os gols, eram jogadores atentos. Falhou ali Poli, mas tinha lá o Ratão para pegar a sobra e empurrar para dentro. Falhou ali no quarto gol, Biel viu o goleiro e ele estava ali esperto para aproveitar a possibilidade. E isso era algo que com Paiva, muitas vezes, o discurso pós-jogo de jogamos bem, não sei o quê, por que estão criando clima demais, quando na verdade está tudo indo da maneira que é para ser. O Rogério Ceni cobra muito mais alto. O sarrafo que ele pede, mesmo ele entendendo as dificuldades, e não tenha dúvida que vai ter um momento de algumas coletivas que o Ceni vai falar, por exemplo, o jogo contra o Santos, possivelmente se o Bahia ganhar no placar mínimo, ou tiver uma certa dificuldade no jogo, ele vai dizer, tivemos pouco tempo desse jogo para o jogo já da segunda-feira. Então, o Rogério Ceni muitas vezes ele vai ser aquele treinador que você vai se irritar com certas declarações, mas se tem algo que, por onde ele passa, ele cobra, é comprometimento em jogar e em vencer. Ele é obcecado em vencer. E muitas vezes essa obsessão que ele tem, muitas vezes extrapola e às vezes acaba tendo problemas internos e tal, porque ele quer sempre estar vencendo e muitas vezes ele acaba passando do ponto. Mas, e aí, só para fechar minha parte, acho que foi uma grande aquisição do Bahia no mercado e eu vejo aquele time que eu citava que poderia crescer após a segunda janela, que Paiva não conseguiu fazer, e eu até já criticava o Paiva aqui, né? Porque ele realmente parecia que era o teto ali. Você olhava os jogos do Paiva, daqui não vai subir. A melhoria é pequena, é um grão, não sei o que e tal. Eu acho que com o Ceni essa melhoria vai ser mais perceptível. A gente vai ver um Bahia muito mais entregue. Tanto que nessa sequência boa que a gente tinha falado, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Curitiba e o jogo do Santos, mesmo nos próximos jogos que virão, vai ter Flamengo fora, vai ter Palmeiras fora. Não se espantem se por acaso o Bahia fizer um jogo muito bom contra essas equipes. Principalmente se tiver o Sampaoli no Flamengo. Se tem um cara que conhece e sabe como ganhar do Sampaoli, esse alguém é o Rogério Ceni. E gostaria muito de ter o Rogério Ceni para essas duas finais de domingo que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Porque ele sabe. E assim, em qualquer situação que o São Paulo esteja bem, esteja mal, ele consegue prevalecer em cima do Sampaoli. E até mesmo contra o Palmeiras, que é uma das equipes que ele conseguiu ter o melhor rendimento. Então, eu acho que o Bahia ele vai ter um crescimento com o Ceni, porque ele é um cara muito inteligente, muitas vezes vai cometer falhas, é natural, mas eu acho que era um nome talvez ideal para um time que estava muito naquela base do time. Não, tudo que vocês querem eu estou dando, mas é aquela coisa do ter o carro, mais o motor de fato para fazer o carro correr, ou, por exemplo, ter um piloto de fato ali guiando um carro que tem toda a capacidade de render mais. Pronto, eu acho que o Rogério Ceni ele tem esse potencial. Do que vai ser de fato, eu não sei, mas eu vejo que o Bahia, se o Bahia conseguir ter uma boa sequência, eu vejo que o Bahia tem possibilidades até de ter um final de campeonato melhor do que muita gente imaginava naquele momento com o pai. E aí, só Pedro, deu para ver alguma mudança? Só para complementar a parte de Minhoca, deu para ver alguma mudança já em campo, assim, além dessa questão que Minhoca citou, da motivação, desse querer vencer de Ceni? Em termos de escalação, né? A entrada de Iago Felipe, a própria saída também de Cittadini, né? Desde a contusão de Cauli, que é, sem dúvida nenhuma, o jogador mais importante do Bahia nesse ano, Paiva ele vinha tentando utilizar a Cittadini como um jogador para fazer aquela função de Cauli, sendo que isso não ia dar certo. Eu até comentei aqui no último, acho que no último telecast, não lembro exatamente, que corria até o risco de você acabar queimando o Cittadini, que é um jogador que chegou agora e que eu acho que pode ser útil em outras funções. Ele não ia contribuir, ele não ia conseguir ser o substituto de Cauli, né? E hoje Paiva optou por colocar Tassiano mais avançado. Eu nem gosto muito de Tassiano, mas hoje ele ficou muito bem. Oi? Falou Paiva, Rogério Ceni. Peraí. Ceni colocou Tassiano mais avançado, que não é nem uma posição que eu gosto muito de ver Tassiano, mas hoje deu super certo. Tassiano foi muito bem na partida hoje, para mim, melhor em campo, inclusive, já antecipando. E colocou ali 2 volantes com Rezende e Iago Felipe, que
foi a grande surpresa, né, da escalação. Então, a principal mudança foi essa. Eu acho que foi algo que chamou atenção, assim, a escalação de Thiago Felipe, embora já tivesse sido ventilado desde ontem, ele havia treinado com Thiago Felipe. Então, não pegou de surpresa hoje, mas se fosse algo assim que ninguém tivesse ouvido falar, sem dúvida nenhuma teria sido uma surpresa grande. Pedro, o que é que você tem a destacar individualmente, né, do Bahia, positivo e negativamente? Antes de entrar nisso, só trazer alguns dados aqui desse confronto, né, de hoje. Desde 2011 que um treinador do Bahia não estreava marcando 4 gols, com o time marcando 4 gols, né? O último havia sido o René Simões, em 2011, que venceu o Campeonato Baiano, venceu o Vitória da Conquista por 4-0. Antes dele, Renato Gaúcho havia vencido o Colo-Colo por 5-1 também, fora de casa. Então, já fazia bastante tempo que a gente não tinha uma estreia com tantos gols, embora alguns treinadores tenham estreado bem também. O próprio Guto Ferreira estreou vencendo o Atlético Paranaense em 2021, fora de casa, com um resultado importante. Teve Caio Júnior, que venceu o Palmeiras fora de casa quando estreou. Jorginho Cantifas, que fora de casa venceu o Santos também. Então, alguns treinadores tiveram excelentes estreias fora de casa, mas com tantos gols assim, desde 2011, desde René Simões. E também foi a primeira vez que o Bahia marcou 4 gols no estado do Paraná. Só uma curiosidade, assim, né? Já havia marcado 3 e, curiosamente, não havia vencido nenhuma das partidas em que marcou 3 gols no Paraná. Perdeu por 6-3, perdeu por 4-3, empatou por 3-3 2 vezes. Não tinha vencido ainda. Ótima estatística, viu? Caramba! De cabeça... Eu aqui em Pernambuco só me recordo do Náutico fazendo isso. Fez um 4-2 no Paraná Clube. Foi 4-2, acho que foi 4-2. Em 2007, naquela arrancada. 4 gols do Paraná. Essa é a primeira vez que o Bahia faz, então. 4 gols, sim. E quando o jogo estava 3-1, eu levantei essa estatística de quantas vezes o Bahia tinha feito 3 gols no estado do Paraná. E vi que não tinha vencido nenhuma. Me deu um medinho, não vou mentir. Mas aí o 4 gols veio para... Já teve derrota fazendo 3 gols, mas com derrota? Teve, vai tomou 6-3. Tá. Do Atlético Paranaense, tomou 4-3 também, e havia empatado 2 vezes em 3-3. Melhores, começar pelos melhores, o time ganhou, né, 4-2, começar pelos melhores, como eu já falei aqui, acho que Tassiano fez uma partida muito boa hoje. Eu não gosto muito de Tassiano jogando mais avançado, algumas vezes ele apareceu mais avançado, até com Paiva ainda, e não foi tão bem. Aliás, Tassiano, ele começou bem, mas ele vinha num momento assim de queda, começava a ser criticado. É um jogador importante, que se doa muito, que é querido pela torcida, mas não vinha assim num momento tão bom. E hoje eu acho que ele fez uma excelente partida, coroou a partida dele com o gol. Para mim foi o melhor em campo. E, assim, não foi uma partida de grandes destaques individuais. Eu colocaria Cândido, lateral, que acho que conseguiu apoiar bem também, ali pela esquerda. E foi bem. E só para fechar um pódio, assim, eu vou colocar a Ademir. Eu acho que a Ademir fez uma partida interessante também. Mas nada assim, jogou demais, né? Eu acho que o Tassiano hoje foi o destaque para mim. E coloco o Cândido num degrauzinho acima de Ademir, com a Ademir fechando esse pódio. E entre os piores, não tem como não colocar mais uma vez Everaldo. Não só pelo gol perdido, mas por ter sido um cara que contribuiu muito pouco com o jogo hoje, embora no segundo tempo ele tenha dado um passe assim, espetacular, mas foi muito pouco. Ele teve um lance também que ele finalizou forte, ele teve uma chance de gol no segundo tempo. Ele já fez partidas piores, não foi a pior partida de Everaldo, mas é muito pouco ainda, sabe? Tipo, aquela coisa, você não vê Everaldo fazer tanta diferença como um centroavante poderia estar fazendo no lugar dele. Então não tem como não colocar ele entre os piores. Não gostei da partida de Gilberto hoje também. Foi muito mal e eu fico até na dividida se eu colocaria como pior Everaldo ou Gilberto. Até porque Gilberto também tem um porém, né? Gilberto também deu o lançamento que resultou no gol de Biel. Mas eu acho que Gilberto é um jogador que a gente
espera mais, e ele já mostrou até na estreia dele, por exemplo, ele foi super bem, jogou muito. Eu sempre espero mais de Gilberto do que de Everaldo. E nessa balança hoje, eu vou pesar isso e vou colocar Gilberto como pior por conta disso, por esperar mais dele. E além disso, eu acho que Raul Gustavo hoje, ele não é que ele tenha ido tão mal assim, especialmente defensivamente, mas ele errou alguma saída de bola assim que era algo que estava me incomodando. Ele errou acima da média para mim hoje. Vou colocar ele entre os piores, mas para mim ele está num degrau mais alto, né? Já que a gente está falando dos piores, ele foi um pouco melhor do que os demais, do que Gilberto e Everaldo. Mas vou ficar com o Gilberto como o pior hoje, por ser um cara que a gente espera mais. Aliás, só um ponto aí também, né? Que eu acho que vai ser uma base que pode acontecer, e eu acho que só vai acontecer após o jogo do Santos, porque o período é muito curto desse jogo até o jogo do Santos. Depois vai ficar quanto tempo, Pedro? É 2 semanas, né? Para o jogo. 2 semanas, praticamente. O jogo do Flamengo é só no outro final de semana, né? Esse período eu acho que o Ceni ele vai estabelecer mesmo assim o time que ele vai ter em mente, porque a maneira como ele gosta de jogar é zagueiros que saibam sair com a bola. Zagueiro tem que ter prioridade, e nisso, se o zagueiro tiver dificuldade, vai perder espaço com ele, certamente. Volantes, tem que ser volantes também com boa mobilidade, que ajudem na saída de bola. Tem que ter volante com muita característica de construção, de saber segurar essa bola. Lateral dele, muitas vezes ele gosta de ter um lateral mais alto com outro mais baixo, né, que é para compensar, porque ele sempre fica também preocupado com bola parada. Os pontas para ele é fundamental, então Ademir, Jacaré, quando tiver, né, o Biel e tal. Então, assim, ele vai precisar muito desses pontas que ele gosta de utilizar. No Fortaleza, ele chegou a jogar num 4-2-4, tendo 3 pontas, um deles jogando centralizado, que era o Romarinho. E a questão do camisa 9, aí eu não sei se ele vai adaptar, né? No São Paulo, por exemplo, muito era cobrado que o Luciano tinha que ser camisa 9, e ele teve que adaptar Caleri com o Luciano. O Luciano sendo um jogador que saía mais, né? Como ele costuma falar, flutuar ali atrás do centroavante. Então, pode ser que algumas mudanças ainda aconteçam no Bahia, né? Principalmente depois ali do jogo do Santos. Uma nova ideia de jogo pode acontecer, Pedro. Inclusive, na coletiva de apresentação dele, ele chegou a mencionar a possibilidade de utilizar Ratão como centroavante, que era algo que já havia sido ventilado até por Cadu Santoro na entrevista que ele concedeu aos sócios, né? E era algo que Renato Paiva já tinha dito que não ia fazer. Renato Paiva, em uma das coletivas dele, ele afirmou que ou usaria Everaldo ou usaria Mingote, que não iria inventar a posição de centroavante, mas essa possibilidade ela já foi ventilada por Rogério Ceni, né? Porque de fato vem sendo um problema crônico do Bahia, essa posição de centroavante. A gente já comentou aqui algumas vezes sobre a opção do Bahia em não ter trazido ninguém na segunda janela para ocupar essa posição. Verdade. Tivemos problemas lá com o nosso colega Clauber, a internet caiu. Teve um superchat, né, do Roberto Serafim, a gente ainda não leu, né, nenhum superchat hoje, né? Roberto Serafim, não. Torcedor do Bahia, que colaborou aqui com o chat. Bom aí. Ele tá vendo lá se volta o Cláudio. Mas pode colocar na tela aí, viu, Alan? O superchat do Roberto Serafim para a gente ler aqui e agradecer, obviamente, o chat que ele mandou. Quem quiser mandar também aqui no final do programa, pode mandar também. Dizendo que abraço a todos. Ceni, te amo. Cássio pro Agamenon. O ET do México é falso. Olha, tá falando do ET do México. Pô, Roberto, eu não caí, eu acho que eu não comi muito aquela conversa, não, viu? Mas é uma boa pauta pro Agamenon. Uma boa pauta. Tá acumulando pauta pro Agamenon. Tá acumulando.